Educa ANEFAC. Bem-vindos ao Educa ANEFAC, um podcast para você que segue na busca constante por conhecimento. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de capital humano aqui da ANEFAC, e o nosso papo hoje é sobre gestão educacional transformadora. E para bater esse papo está conosco os professores Marcos Galini e Ana Paula Septon. Muito bem-vindos ao nosso podcast, professores. Prazer em recebê-los aqui. Nós agradecemos a oportunidade de falar de um tema tão importante que é a gestão educacional transformadora e também divulgar um pouco do nosso livro. A ideia é que a gente possa aqui hoje, então, trazer algumas possibilidades nessa grande temática da gestão educacional transformadora com vocês. Bacana, muito bom. E para começar essa conversa, eu queria que vocês me respondessem duas perguntas logo de cara. Primeiro, o que é gestão educacional transformadora e como surgiu a ideia do livro? A ideia do livro, bom, ambos, Marcos e eu, somos da área da educação, então, e com ampla experiência também em educação empreendedora. E a ideia de trazer o livro surgiu justamente de uma urgência, então, de a gente revisitar os conceitos e as práticas educacionais e trazer sobre a perspectiva da gestão na educação uma forma transformadora. O que seria isso, né? Então, a gente traz uma provocativa interessante no diálogo de uma tríade, que é o intraempreendedorismo, a estratégia e a inovação, com foco, então, em organizações e instituições de educação, mas que, de verdade, também pode ser utilizada e trazer reflexões para diferentes tipos de negócios. Só complementando o que a Ana comentou, nossa experiência no Sebrae nos deu uma bagagem bastante grande sobre isso e também a nossa experiência em instituições de ensino. A Ana até instituições de ensino fora do Brasil, eu aqui no Brasil, e desde de ONGs até ensino superior. Tá? Então, essa abordagem do livro, ela traz um diferencial em relação a outros livros, né, de gestão educacional, pois, em geral, eles não trazem conceitos da administração como a gente está trazendo, e com viés para o lado educacional. Então, acho que isso é o diferencial desse livro e remete também a um olhar para quem quer transformar a educação, né? Então, não é só ficar mantendo aquele padrão, né, da gestão, que é otimização dos recursos financeiros, materiais, humanos, mas sair de um patamar para outro patamar, quer dizer, transformar. Legal. Vocês falaram aí, né, uma trilogia, uma tríade, né, empreendedorismo, inovação e estratégia. E baseado nisso, né, nessa questão até que o professor Marcos coloca, né, de uma visão do exterior, uma visão também aqui do Brasil, eu sempre fico pensando na questão seguinte: quando você fala de gestão, isso para o mundo acadêmico, ali muito raiz, eu diria, ele fica um pouco assim, uma linguagem meio, mas isso é muito business e tal. E isso não é um desafio apenas para escolas privadas, isso também vale para escolas públicas, ou eu estou falando uma grande bobagem aqui? Não está falando nenhuma bobagem, né, Ana? É isso mesmo, vale para escolas privadas e públicas. No livro, a gente traz vários cases, né, de escolas públicas que também buscaram uma transformação, né? Um dos exemplos, a gente sempre cita, é de uma escola lá em Heliópolis que, passando por uma situação bem complexa de roubo dos computadores da escola, ele começou a transformar aquela realidade. Falou, opa, isso não dá, não adianta, vocês não estão roubando os computadores da escola, estão roubando os computadores das crianças da comunidade. E aí o diretor, e junto com a equipe gestora, saiu a campo, foi conversar com a comunidade, foi falar com as lideranças. E aí, a partir dessa conversa, trouxe essa comunidade para dentro da escola. E aí, com essa comunidade dentro da escola, ele começou a transformar a escola. Por exemplo, as paredes das salas de aula, então não tem mais aquela sala de aula fixa, os alunos começaram a se envolver na gestão da escola. Então, ele trouxe essa mudança de patamar, né? Então, aquela escola quadrada tradicional, que é pública, mas ele mudou isso dentro de uma comunidade que é realmente bastante carente, né? Que é uma comunidade aqui de São Paulo, Heliópolis, buscando transformar essa situação, né, de vulnerabilidade. Exato. E é importante destacar que no livro a gente trabalha com algumas temáticas e elas a todo momento elas trazem conceitos, trazem provocativas da nossa parte para quem está lendo e trazem algumas ferramentas para que esse leitor possa de fato, aplicar dentro da sua realidade, seja ela pública ou privada. Independente, cada um vai ter os seus desafios. Às vezes, não porque uma escola, uma instituição é pública, que ela vai ter mais desafios do que uma privada. Vai depender muito do mindset de gestão daquela empresa, daquela instituição, para saber quais serão os desafios. Mas o que eu quero destacar é que a gente traz alguns tópicos, então, e quais seriam esses? O primeiro é reconhecer a necessidade do desenvolvimento
desenvolvimento de comportamento intraempreendedor, o desenvolvimento de competências e a prática de autoconhecimento, não só da gestão e da liderança, como de toda a equipe. O outro ponto seria construir, então, uma visão empreendedora que possibilite essa melhoria da gestão educacional, ou seja, ao invés de ficar vislumbrando uma gestão educacional um pouco mais tradicional, é poder ampliar essa visão sobre uma perspectiva empreendedora. Depois seria a proposição, então, de ações que façam essas melhorias dentro dos processos educacionais e da própria gestão, a identificação de oportunidades de inovação e empreendedorismo na própria instituição educacional. E quando a gente fala oportunidades de inovação, não necessariamente é algo complexo, somente a longo prazo e caríssimo. Às vezes são pequenas ações, pequenas mudanças que se faz e com isso já se percebe que novos resultados diferentes virão. E por último seria desenvolver então uma proposta de estrutura organizacional que favoreça tudo isso, ou seja, que favoreça o empreendedorismo, que tenha espaço para ideias inovadoras e que tudo isso esteja conectado com a visão, com a missão e com os objetivos daquela instituição, de forma então a trazer esses melhores resultados que se busca. Assim como o diretor de Heliópolis tinha algo bem pontual a trazer, e depois disso ele já fez toda uma transformação de como era aquele ambiente dele e como ele fez a propositiva de educação, a experiência de educação para aqueles estudantes. Interessante. Nesse case aí que vocês relataram, né, dessa escola de Heliópolis, mostra claramente a importância de que ninguém está isolado numa ilha, né? É preciso que você envolva, né, como diz aquela frase, né, é preciso de toda uma tribo para educar uma criança, ou seja, você precisa envolver a comunidade para que ela também faça parte desta estratégia. E na sua fala, professor, eu aprendo o seguinte, né? Essa questão da gestão educacional transformadora, ela envolve a formulação de uma estratégia e o desenvolvimento de novas competências para estes profissionais, sejam eles gestores, professores, de uma característica mais intraempreendedora, né? Isso é uma tendência, você enxerga que isso é uma situação que é para esse desafio, ou isso é uma coisa que tem que acontecer de agora em diante para todos sempre e vai ser assim que a gente vai precisar tratar o tema da educação? Seria uma transformação que a gente está há séculos tentando mudar a forma que a gente vê a educação e atua na educação, e agora a gente está sendo obrigado, por conta dessa crise e o caos que a pandemia nos trouxe. E é importante a gente sempre considerar isso como um processo produtivo, ou seja, ele vai produzir algo, ele vai trazer possibilidades de transformação. Quem ficar estagnado vai arcar com as consequências de ficar nessa estagnação. Mas então a gente tem que trazer isso como uma oportunidade, uma alavanca para essas mudanças que já há muito tempo se discute no campo da educação. E o que seria ou como seriam essas mudanças claro, começar pontualmente, até porque muitas instituições estão correndo, obviamente, atrás da máquina, assim como outras empresas, estão correndo atualmente atrás da máquina para colocar alternativas, trazer algumas formas diferentes e metodologias inovadoras, e aos poucos também estão conseguindo ar para poder vislumbrar lá na frente. Então, o que a gente vai querer de prática educativa pós-pandemia? O que a gente vai querer onde queremos estar daqui 3, 5, 10 anos? Sempre com foco da educação, ou seja, a qualidade da educação ofertada. Quando a gente traz esses conteúdos ou conceitos de uma área mais de negócios, administrativa e tudo mais, não significa que a gente quer com isso atropelar o mais importante, que é a qualidade da educação. Muito pelo contrário. É trazer conceitos que possam nos propiciar essa alteração, essa mudança transformadora. Então, quando você fala que há conceitos de intraempreendedorismo ou de competências empreendedoras, às vezes é algo extremamente novo, sim, pode ser muito novo, mas nada mais estamos falando do que a gente considerar as competências de um ser humano. Então, não é só focado de um negócio, é focado para a sua vida, para a sua prática educativa e também para a sua vida. Então, quando você diz que a pessoa pode ser, por exemplo, buscar mais informações, buscar parcerias, encontrar oportunidades onde os demais vão ver somente desafios e riscos e problemáticas, isso é também a gente trabalhar uma série de outras competências que podem nos serem úteis e contribuir para diferentes situações da nossa vida, inclusive no foco da educação. Só complementando bem rápido, se você pegar uma foto
de uma escola do século passado numa escola hoje, o professor lá na frente, as carteirinhas, os alunos nas carteiras, enfileirados, é a mesma. Quer dizer, a escola, ela não mudou, né, de tempos para cá. Então, a gente precisa transformar essa escola. Essa escola, ela já recebe um aluno diferente. Os profissionais que estão atuando são profissionais que têm outro tipo de formação. Então, tudo isso tem que estar envolvido nesse modelo de transformação, né, que a gente coloca, né? E isso vale para instituições da educação infantil ao ensino superior, para todos os níveis, né? Então, a gente busca muito isso. Hoje em dia, se fala muito de ensino de empreendedorismo nas escolas, né? A gente trabalhou no Sebrae, a gente ajudou a implementar um programa chamado Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que está no Sebrae Nacional. Então, todas as instituições hoje já trabalham com algum tipo de empreendedorismo, até principalmente as instituições de ensino superior têm seus núcleos de empreendedorismo, ou seus grupos de estudos e tudo mais, envolvendo vários alunos. Então, a gente tem que trazer essa prática do empreendedorismo para dentro da gestão. Isso, como a Ana falou, não quer dizer que você vai atropelar o principal processo, que é a aprendizagem do aluno, que é isso o foco sempre, né? E isso, às vezes, não adianta você ficar com uma racionalidade administrativa, porque você está lidando com pessoas, e pessoas têm toda uma movimentação que é diferente de trabalhar com máquinas, né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante aí nessa questão. Sim. Na tua fala, professora, eu me recordo, né, de um conceito da gestão, da administração, que é preservar o núcleo e estimular o progresso, ou seja, né, preservar aquilo que é bom, é o núcleo, que é a educação, que é o core, né, mas estimular também a inovação, né? E isso acho que é o que traz aí de interessante para esse debate. Para a gente caminhar para o final da nossa conversa, eu queria fazer 2 perguntas para vocês. As primeiras, quais são as ferramentas que o livro traz? E a segunda, como é que eu faço para adquirir esse livro? Muito bem. O livro traz, então, diferentes ferramentas. Então, para cada capítulo ao final, e aí está o livro ao final, traz algumas provocativas para você pensar na sua própria instituição, na sua própria realidade. E no decorrer de cada capítulo, tem algumas dinâmicas. Então, por exemplo, tem Busque Mais, que a gente provoca que você vá buscar mais informações específicas sobre aquele assunto que está sendo trabalhado. Tem os próprios cases, que já foi comentado aqui. Tem momentos de anotação da sua própria realidade, ou a gente diz, nós estamos trabalhando isso aqui, como é na sua realidade? O que acontece na sua instituição? Você sabe tal e tal conceito, como é aplicado na sua instituição? E sempre o que a gente mais gosta são as provocativas, né? Então, o que você pode fazer de diferente perante aquilo? Então, é interessante, então, cada capítulo traz essas ferramentas no decorrer, e ao final do livro tem um compilado aí de ferramentas que podem ser usadas na sua realidade. A gente vai provocando o leitor sempre, né? Então é uma leitura dialogada, né? Nós somos educadores, então a gente buscou trazer esse conceito do diálogo dentro do livro. E para quem está lendo, pode ser um profissional da área de educação, já dentro de uma instituição de ensino, em diferentes níveis. Ele pode ser professor, pode ser um gestor, ou pode ser um tipo de líder, ou ele pode ser também um estudante de pedagogia, de licenciatura, que queira se aprofundar nessa temática. Então a gente vai provocando ele a refletir sobre essas questões. Olha, como que é o ambiente aí da instituição que você trabalha ou que você pretende trabalhar? Quais são os desafios? A missão é clara para todo mundo, a visão é clara, tem um planejamento estratégico, e as estratégias de inovação, como que é? Aí depois a gente faz um olhar para a pessoa. E os seus comportamentos intraempreendedores? Você tem desenvolvido? Quais são os comportamentos que você precisa desenvolver? Então, a gente vai trazendo essas temáticas de uma forma bastante didática para o nosso leitor. Acho que essa é uma das coisas bem importantes da nossa obra. E essa obra pode ser encontrada onde? Ela pode ser encontrada facilmente no site da editora, que é www.editoracrv.com.br, e também no site da Estante Virtual. São os 2 locais que você pode encontrar à venda tanto o livro digital quanto o livro físico. Muito bem. E também tem nosso site lá, no Instagram e no Facebook, né, Gestão Educacional Transformadora. Sigam a gente lá, a gente está sempre postando informações, notícias interessantes dessa área. O Gestão Educacional Transformadora, essas são as redes sociais, é isso? Isso. No Instagram é Gestão Educacional _, que é aquela linha mais embaixo, né? Transforma. Legal. E no Facebook é Gestão Educacional Transformadora. Se jogar também no Google, vai cair nas nossas redes sociais lá também.
Muito bom. Muito bom. Professores, muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco no podcast Educa ANEFAC. Gostei, né, da temática do livro, Gestão Educacional Transformadora, uma linguagem dialogada e também provocativa. Acho que precisamos bastante disso para mudar, de fato, o patamar da educação brasileira e, claro, alcançar novos patamares de sociedade. Porque, no fundo, né, o que nós queremos da educação é um caminho para a civilização. E a civilização implica incluir a todos. Muito obrigado mais uma vez a você que nos assistiu aqui na ANEFAC. Eu volto contigo no próximo episódio do podcast Educa ANEFAC. Até lá. Educa ANEFAC.